Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Aline e nesse vídeo nós vamos falar sobre como resolver o karma. Esse tema é bem profundo, eu separei 10 slides para nossa aula e o mais importante de tudo é você entender que é um processo, que mesmo que a aula esteja bem completinha, você precisa respeitar as etapas do seu processo. Existem degraus que você precisa subir. E a pressa, o imediatismo, vai gerar mais caos, vai gerar mais karma. Karma é a mesma coisa de caos, de energia incoerente, de miasmas, de orgulho, orgulho ferido. É a mesma coisa de dor, de medo. E o oposto do karma é o dharma. É o viver no amor, viver na coerência, é viver com alegria, com leveza. E a questão da alegria, nós temos que olhar com carinho, tá? Porque essa alegria que vem do Dharma vem com paz e vem com presença. Não é aquela euforia que você tem que estar sempre saltitante, tá? Não é isso. É uma alegria que vem do ser, de algo mais profundo, de confiança e de conexão com a unidade. Então, para resolver o karma, nós precisamos desenvolver a mente de unidade. E nós acessamos a unidade com presença, é no aqui, agora. Então, quando nós estamos no imediatismo, nós estamos no passado e no futuro. Nós estamos com apego à dor do passado e com pressa para que chegue logo no futuro. E é compreensível essa pressa, porque quando nós estamos com dor, nós estamos no modo sobrevivência. E isso é biológico, gente, é coisa do corpo físico. O nosso corpo quer economizar energia. Então, nós nos apegamos a promessas milagrosas, àquilo que não precisa do nosso esforço, sabe? Nós entregamos o nosso poder pessoal para alguém fazer a cura por nós. Nós esquecemos a nossa força e esperamos que venha de fora. Então, a aula que eu preparei é para mostrar a anatomia sutil, para que você compreenda, que você reflita sobre como que você pode acessar a força, a luz, o amor dentro de você. Então, um dos nossos princípios, né, como a gente está conversando aqui, é unidade, é estar no momento presente, no aqui e agora, é o amor, é a conexão com Deus, com a fonte criadora. E com muito respeito a todas as religiões, a forma como as pessoas pensam, né, de formas diferentes, esse vídeo é um convite para você refletir sobre a forma como você vê Deus, como você enxerga a fonte criadora. Porque às vezes nós enxergamos Deus com características humanas, tá? Com características de punição, de vingança, de guardar mágoas, de controle. Então, é importante parar para analisar isso e para você sentir no seu coração, sabe? Para você formar sua opinião própria sobre o que é Deus, sobre o que é a fonte, o que é a espiritualidade. Sentir mesmo, assim, com o seu coração, sabe? Encontrar a sua verdade. Então, a resolução do karma está relacionado à verdade, a encontrar a sua verdade, a sua percepção, sabe? Você pensar pela sua própria mente, pela sua própria cabeça, e estar aberto à verdade que está ao seu redor, para você estar aberto a compreender que para uma outra pessoa
a verdade pode ter uma outra face, né? Que existe a verdade universal, uma grande verdade que nós estamos aprendendo a encontrá-la, nós estamos subindo os degrauzinhos da escada, e existe também a verdade dos momentos. Existe a verdade do aqui e agora, do que está acontecendo aqui. Eu estou gravando um vídeo para vocês. Hoje é 5/11/2025, exatamente às 17h16. Eu estou em Goiânia. A verdade é que, fisicamente, eu estou sozinha nesse espaço. A verdade é que tem um pássaro cantando, então eu estou conectada com esse momento aqui agora. E isso vai me ajudando a tirar os véus dos meus olhos, aquela, sabe, aquela coisa assim de óculos, de ter uma couraça, tem algo que me impede de ver a verdade. Estar presente. Porque o nosso corpo biológico, quando a gente fala ali do cérebro primitivo, que é o cérebro, o tronco cerebral, o sistema límbico, tem a programação de grupo, de viver em grupo para a sobrevivência. Então, tem toda uma questão de busca por pertencimento, de luta, fuga, busca por aprovação. Tem toda uma questão de eu vou abafar a minha verdade para pertencer ao grupo. Isso vai nos afastando do nosso eu mais profundo, vai nos afastando da nossa alma. Então, quanto mais nós estamos afastados da nossa alma, mais chances de nós criarmos mais karma. Tá? Então, do mesmo jeito que é importante resolver os karmas que nós já temos, é importante também nós diminuirmos novos karmas, reduzir ou parar é, de cometer novos karmas. Mas, dentro da experiência humana, vamos trabalhar o meio do caminho, sabe? Vamos trabalhar um passinho de cada vez, né? Um passinho em rumo a reduzir esses karmas, para nós estarmos mais no caminho do amor, é o que nós chamamos de Dharma, que é a busca, né, pelo nosso propósito de alma. E esse propósito, viver o Dharma, está relacionado ao todo, que é a unidade. Não é apenas o que é bom para mim, mas aquilo que é bom para o todo. E quando nós entendemos, né, que existe a lei da unidade, existe o Dharma, né, o propósito, nós entendemos que existe o nosso lugar. Quando nós estamos na sobrevivência, quando nós estamos no karma, nós acreditamos que nós não temos lugar. Parece que o mundo está nos engolindo ou que nós temos que fazer muita força para ocupar o nosso espaço. E quando nós vamos para o Dharma, vem a confiança, vem a certeza de que ninguém vai tomar o nosso lugar. Aquilo que aquilo que está no seu caminho de vida, no seu caminho de alma, está seguro, é seu por direito de nascença. Então, quando nós entendemos sobre a estrutura cósmica, é que nós vamos trabalhar aqui com a multidimensionalidade, nós percebemos que toda a criação está dentro da fonte divina. Toda a criação, a gente não tem como se excluir da criação, sabe? Isso é uma ilusão. Você pensa que vão te excluir, ou está no subconsciente, mas não tem como, não é possível. Nós estamos dentro da fonte, nós estamos no universo. Não tem como colocar você numa navezinha espacial e te mandar para longe do universo. Você já está aqui, você já está em casa, você já está no seu lar. Só que a incoerência, que são os karmas, que são os miasmas, geram essa couraça, sabe? Esse tampar os olhos, tampar os ouvidos, apertar o seu corpo
que traz a ilusão de separação. Então, quando eu falei sobre buscar a verdade, sobre você questionar sobre como que você vê Deus, o que significa espiritualidade para você, o que significa a sua existência aqui, qual que é a verdade da sua alma, sabe? Isso tudo está te ajudando, esses questionamentos te ajudam a você começar a separar as coisas, separar aquilo que é ilusão, aquilo que é projeção do outro, aquilo que é dor, daquilo que realmente é. Então, karma tem uma das características de distorção da realidade. O karma começa a distorcer e essa distorção ela pode manifestar de diversas formas. Então, por isso que a resolução do karma é um tema profundo, um tema a ser trabalhado dentro de um processo terapêutico, um processo de estudos, porque vai depender de como que está o seu campo energético, como que está a sua anatomia sutil, tá? Tipos de memórias celulares que estão gravadas em você. Porque nem sempre esse karma vai manifestar como uma persona de criança interior ferida. Nem sempre vai manifestar assim. Às vezes pode manifestar em uma pessoa que ela não consegue perceber que machuca os outros, que se machuca, ela tá na persona ali de confiança, tem uma postura dominadora e E esse karma, essa persona, não permite que ela busque cura no momento. Ela não vai olhar para o autoconhecimento, ela não vai assistir vídeos sobre espiritualidade, ela não vai a um psicólogo, ela não vai fazer nada disso. Porque é o tipo de distorção que essa pessoa está manifestando. E no tempo divino, vai chegar a hora do despertar. Mas esse despertar não vem de fora, ele vem de dentro. Então, para resolver o karma, nós temos um ponto de partida e depois você vai aprofundando sobre o tipo de sombra que você carrega, o que você precisa integrar. Porque dentro do processo de cura catara, que está dentro da ciência queilôntica, que é aquilo que eu ensino, nós não destruímos a energia, nós transformamos. A energia não pode ser criada, não pode ser destruída, ela pode ser transformada, ela pode ser integrada. Nós estamos dentro da fonte. Então, a energia é consciência. Então, dentro do caminho crístico, nós evoluímos a matéria. Consciência é matéria. Só que nós vamos ter vários estágios dessa matéria. Nós vamos ter um estágio mais denso, um estágio mais sutil, um estágio intermediário, inclusive não dimensionalizado. É que já sai da matriz de tempo, vai para a matriz de energia, tem todo um processo. Então, é consciência, matéria, e a consciência crística faz a transformação, que é a evolução. Então, o karma, ele está no caminho de que é o oposto da evolução. É quando a gente está travado ali, não quer crescer, não quer ver, mesmo que de forma inconsciente. Nem sempre é assim racional, é de propósito, não é nada disso, tá? São situações que podem acontecer quando nós temos o livre-arbítrio. São as experiências de livre-arbítrio que, com base nas nossas escolhas, nós podemos criar coerência junto com a fonte criadora, que é a cocriação da realidade, ou nós podemos criar em incoerência, quando nós não seguimos a lei da unidade. Então, assim, quando nós
estamos no karma, a nossa percepção é que nós não temos livre arbítrio, porque esse karma acaba escolhendo por nós, que é a questão da ilusão, a questão da distorção da realidade. Então, quando nós estamos, por exemplo, em um relacionamento de amizade, está num círculo ali com as suas amigas, está numa reunião, tá passeando no shopping, por exemplo, e o seu corpo, as memórias celulares, não conseguem identificar que estão no aqui e agora, estão no presente, que aquelas pessoas são suas amigas. E às vezes acontece um gatilho que te conecta lá no passado, e aí você deixa de ver as suas amigas e passa a ver a sua família. Aqueles momentos de dor, aqueles momentos de sofrimento, e você fica estressada, aí você briga, leva para o lado pessoal, às vezes entende algo que foi falado com muito amor, mas você entende como uma crítica. Então, são nessas experiências que nós vemos que o karma distorce a realidade. Nós fazemos as projeções, as transferências. Então, nós não vemos a pessoa que está ali na nossa frente. Nós vemos a pessoa lá do passado que nos feriu, sabe? Isso tudo é muito sutil, é muito profundo. Às vezes nós estamos namorando com uma pessoa, ali e nós não estamos enxergando aquele homem ou aquela mulher de verdade. Nós estamos em busca da proteção paterna, do afeto materno. Nós é, e nessa situação, nós cobramos demais, temos ciúmes, um medo de ser abandonado, sabe? Quando você fala assim, poxa, eu não consigo descansar, parece que essa pessoa quer terminar comigo, e ali cria brigas, confusões, e você termina antes do tempo, assim, na pressa, sabe? Aquela energia de imediatismo que nós falamos, sabe? A pressa de resolver as coisas, o sentimento de falta. Então, é importante aprender a separar o que é seu e o que é do outro. Por isso que nós trabalhamos a questão até da neuroplasticidade, né? Você trazer práticas para o seu dia para observar o aqui e agora. Falar hoje é o dia tal. Eu estou aqui, estou sozinha. Não tem ninguém me batendo, ninguém me machucando. Eu estou aqui agora. O que eu preciso fazer é esse estudo. O que eu preciso fazer é esse trabalho, né? Porque muitas vezes nós, nessa simbiose, nós pegamos o karma do outro, né? O outro tá nervoso, o outro está com dor, e nós acreditamos que é devido a nós, que nós não merecemos amor, que nós não merecemos carinho. Então, dentro das várias fases para resolver o karma, é importante você aprender a separar o que é seu, o que é do outro, a enxergar a dor do outro, que é o que a gente chama de empatia. Ter essa empatia genuína. E a empatia não no sentido de esponjinha, sabe? Que está relacionada à mediunidade, quando você começa a sentir o ambiente. Não é apenas isso. É você conseguir perceber a dor do outro e não trazer para dentro de você. Você não precisa transmutar a karma do outro, sabe? Para viver o seu dharma. Você não precisa puxar energias pesadas para o seu campo, que isso se torna muito desgastante. E eu falo por experiência própria, porque eu já vivi isso há um tempo atrás, eu acreditava nisso. E depois eu passei por um processo em que eu compreendi, né, com a minha estrutura, da minha alma, eu entendi que isso não estava ajudando. Isso não estava me ajudando porque eu estava em sofrimento e, e é aquilo que eu falei, sabe? A gente observar sobre como nós vemos Deus.
Qual que é a nossa percepção de Deus? Quando nós entendemos assim que Deus é amor, sabe que Deus quer o melhor para mim, não faz sentido eu ficar me punindo, ficar no sacrifício para provar que eu sou uma pessoa melhor. Eu não preciso disso. Eu não preciso provar para Deus, porque Deus me conhece já. Deus me conhece muito bem. Então eu não preciso me sacrificar e ficar atraindo situações de dor, me martirizando para provar. Então, o karma ele está relacionado a isso, porque dependendo das nossas feridas da alma, que vai manifestar de diversas formas, nós acreditamos que nós precisamos dessa ideia, sabe, de sacrifício, que nós precisamos nos sacrificar, que nós precisamos pagar. Então, uma mentalidade a ser desenvolvida é sair da punição, da culpa e ir para a responsabilidade. Então, quando nós falamos sobre separar o que é nosso, o que é do outro, é nesse sentido. Eu sou responsável por aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, meu comportamento, aquilo que eu percebo, a forma como eu faço meu trabalho, enfim, eu sou responsável por mim. Além de ser responsável por mim, eu sou responsável pelo trabalho, né? Como eu falei, pelo trabalho que eu faço. Eu sou responsável pelos meus filhos. Se eu tenho um filho, eu sou responsável por ele até ele atingir a maioridade, até ele conseguir ser responsável por ele. E responsável por ele pela educação, para auxiliá-lo a interdependência, que é o meio do caminho entre a dependência e independência. É o precisar do outro e também dar conta de si, né? Então a gente vai equilibrar no dar e receber. E a nossa força pessoal também, o aprender com o outro. Então eu sou responsável pelo meu filho, pelos filhos ali. Nós temos essa responsabilidade, né, de educar, de olhar para essa criança, de enxergar o eu mais profundo dela. Agora, pelo que eu não sou responsável? Eu não sou responsável pelo que o outro sente. Então, mesmo eu sendo responsável pelo meu filho, eu não sou responsável pelo que ele sente. Eu tenho uma responsabilidade como mãe, de educar, de ensinar, de acolher ali na dor, de direcionar, enfim. Mas eu não sou responsável pelo que ele sente. Eu não sou responsável pela cura do meu marido, por exemplo. Eu não sou responsável pelas coisas que meus pais passaram na infância. Eu não sou responsável pelo que os meus pais fazem, pela colheita deles. Quando nós falamos de karma, nós estamos falando da lei do plantio e colheita, né? Que você vai semear, que você vai plantar ali, vai germinar, vai crescer, e você vai ter que lidar com isso. Então, eu não sou responsável por aquilo que meus pais sentem, passaram, fazem. Eu não sou responsável pelo que as minhas amigas sentem, o que elas pensam. Então, nós precisamos desse limite, tá? Nós precisamos desse desenho do nosso corpo, da nossa estrutura, antes de nós irmos para o coletivo, que é viver o Dharma, que você vai servir ao outro. Como eu falei aqui, o Dharma é o coletivo, é viver o amor. Mas antes de você ir para o Dharma, você precisa desenhar o seu corpo, você precisa de limites claros, você precisa aprender a assumir responsabilidade, né? Mudar a chavinha de culpa para responsabilidade. Porque quem sente culpa é punido. É aquele que precisa pagar pelo que fez. E o karma não é sobre pagar, é sobre aprender, é aprendizado.
Para resolver o karma, você precisa estar na responsabilidade, porque aí você vai encontrar soluções. Quem está na culpa é punido. Quem é responsável busca soluções, busca novos caminhos. Então, está na frequência do amor, não quer se punir, não quer punir ninguém. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Então, para resolver o karma, que vai ajudar, nós precisamos atingir a quinta dimensão para obter a cura do corpo físico mais duradoura. Então, nós precisamos ir para a estrutura da alma, nós precisamos integrar mais energia, fazer processos de ativações, mudar a química do nosso corpo, para que nós sintamos paz, sabe? Para que não tenha tantos picos assim, altos e baixos, os extremos. Lembrando que a vida não vai ser assim linha reta, tá? Mas pode ficar mais suave. Elas pode ter uma suavidade no sentido de que tem dias que são mais fáceis, dias que são mais difíceis, mas nos dias mais difíceis você consegue acessar sua força interior para superar os obstáculos. E através dessa força interior, dessa alimentação direto na fonte criadora, você vai criar mais Dharma, né? Você não vai criar mais karma. A tendência é que cada vez mais você vai criando ali uma energia favorável, né? Você vai ampliando a sua aura a um ponto que a sua energia vai cuidar de você, a sua própria frequência, sabe? Tem aquela frase que fala assim: cuide da sua energia, que depois a sua energia cuidará de você. Então é nesse sentido. Aquele dia que você estiver para baixo, com o tempo que você vai trabalhando, a sua própria alma, a sua própria energia vai te animar, vai falar, não, vamos lá, vamos fazer, vamos junto que vai dar certo, vamos lá, eu tô com você, vamos fazer, você tem força para superar, vai te trazer essa vitalidade, mesmo que as coisas não estejam não tão boas assim, tá? Então, esse processo é importante nós respeitarmos a vida como ela é, nos seus dias mais tranquilos, seus dias desafiadores, e essa paz, né, a alegria, vem da fé que aquele momento ali de estar escalando a montanha será superado, vai passar. É a fé, a confiança de que a dor vai passar, que é um momento apenas e que logo chega coisas boas e você pode ficar tranquilo. Então, o que nos impede de elevar nossa frequência? Como nós falamos, nós temos aqui esse quartinho bagunçado, esse porão, representa o nosso subconsciente, tá? Que vai deixar a nossa mente assim, ó, toda confusa. Às vezes a gente está ali, né? Vem logo paz interior, mas a mente está assim, toda bagunçada. Que nós estamos lidando com a nossa própria dor, com, com o nosso karma e pegando o karma dos outros, nos misturando à dor dos outros. Então, nem sempre, quando uma pessoa for grossa conosco, significa que lá atrás nós fizemos algo para que merecêssemos isso, tá? Gente, o primeiro passo é o seguinte: primeiro de todos, a pessoa foi grossa, reconhecer a dor do outro, ter respeito pela dor do outro. A pessoa agressiva, a pessoa vaidosa, aí entra vaidade intelectual, vaidade física, aí tem vários tipos de vaidade, tá? Pessoa vaidosa, pessoa invejosa, sabe, que critica, que tá ali na destruição. A pessoa também fechadinha, tímida,
aquela que tá com medo, que tá com vergonha, sabe? A pessoa que está sentindo algumas, tá em algum desses padrões, ela está sentindo dor. Então, a primeira coisa é reconhecer a dor do outro, é ter compaixão, é olhar para o outro na sua totalidade, na sua integridade. Então, antes de nós levarmos para o lado pessoal e falar assim, ah, o outro só está devolvendo a mim o que eu fiz ele lá atrás, primeiro reconheça a dor do outro. Primeiro reconheça assim, nossa, essa pessoa está em sofrimento. Se essa pessoa está em sofrimento, gente, é necessário que a gente revide, que a gente faça essa pessoa sofrer mais ainda, que a gente, sabe, lute ali e fica discutindo. Aquela pessoa já está machucada. Quando nós acreditamos que sempre, que todas as vezes, é porque o outro nos fez alguma coisa lá atrás, isso nos ativa um modo de vergonha interna, de autorrejeição, sabe? Quando nós ficamos assim, ó, na paranoia. A pessoa foi grossa comigo num ônibus, mandou a bolsada na minha cara. Aí eu entro naquela, já vou pro extremo. São esses extremos que nos causam dor. Quando eu vou lá pro extremo e falo, nossa, eu mereço porque tô colhendo é meu karma. Ative em mim essa vergonha, uma vergonha tóxica, uma autorrejeição, uma ideia assim, poxa, não importa o que eu faça, eu sempre vou levar a lapada. Parece que eu fiz uma coisa terrível lá atrás, uma coisa horrorosa. Sendo que nem sempre é assim, tá? Nem sempre. Então, quando eu olho para aquela pessoa lá que me deu a bolsada na cara e falo, caramba, ela tá doendo, ela tá sofrida, tem uma coisa nela que tá doendo. Eu já, tipo, eu já domino o meu orgulho. Já pego o meu orgulho, opa, peraí, que não tem a ver com você. No primeiro momento não tem. Pode até ser que seja, mas no primeiro momento, essa mulher, essa moça tá sofrendo. Então, se eu não posso ajudar, se não tem abertura para conversar com essa pessoa, para direcionar, se não é o momento, não é o lugar, no mínimo, neutralidade. Neutrinha ali, ó. Tipo, opa, tá bom, tudo bem, tô saindo de perto, desculpa, tchau. Porque, gente, quando a pessoa tá sofrendo, ela tá em sofrimento profundo, ela não consegue lidar com as emoções, está no processo, às vezes ela tá aqui na tampa, ela tá despejando em quem tiver pela frente. Às vezes ela tá morrendo de vontade de pedir ajuda, mas ela não sabe, ela não conhece esse caminho ainda. E ela vai lá e dá a lapada. Então, no primeiro momento, é entender isso. Quem tá na agressividade, quem tá fechadinha, tá na dor. Então, eu não preciso machucar mais essa pessoa. E aí, depois, vem um aprendizado. Que até, inclusive, esse é um dos aprendizados do karma. Quando você domina o seu orgulho e não retribui ali a lapada, você naturalmente está transmutando o seu karma, porque para você fazer isso, para você reconhecer o outro ali, para você reconhecer a dor daquela mulher dentro do ônibus, você precisa estar no presente. Você desconectou por aquela fração de segundo, você desconectou do seu pai, da sua mãe, das brigas com seus irmãos, você desconectou com as coisas que aconteceu lá atrás e você olhou para aquela pessoa ali, naquele momento. Então já aconteceu uma transmutação. Então vamos supor que essa situação de levar uma bolsada na cara lembre uma situação com a sua irmã, por exemplo, que era um gatilho. Quando você esqueceu da sua irmã e só olhou para aquela mulher,
Porque o karma faz isso. O karma pega a figura da sua irmã aqui, ó, e pá, estampa na cara da mulher. Você não tá vendo a mulher mais, tá vendo a sua irmã. E aí você começa ali naquele mesmo padrão lá da infância, de brigar, de discutir. Então, quando você já, tipo, não, que irmã que nada, é essa mulher aqui. Você até pergunta, ei, qual é seu nome? Ah, meu nome é Maria. Tá vendo? Não é a Edna. A Edna é minha irmã, é a Maria. Maria, o que tá acontecendo? Eu fiz alguma coisa que te machucou porque você me deu a bolsada na cara? Aí ela vai falar. Então, nesse momento, você já transmutou. Então, assim, nós não precisamos caminhar pelo karma. O que nós precisamos é aprender a estar no aqui e agora, olhar para os fatos como eles são naquele momento, estar presente, porque o estar presente vai te ajudar a organizar esse cantinho da bagunça. Porque para o que importa, gente, o que importa, aliás, eu troquei as palavras de lugar. O que importa para fonte criadora, para Deus, para o fluxo do universo, não é você pagar pelo que fez, é você aprender. Você aprender ao invés de revidar, que é um comportamento do orgulho, você escutar a pessoa, você reconhecer a dor dela, você não pegar para si, você não levar para o lado pessoal, você seguir adiante, você seguir em paz com o seu dia. Isso é perdão. Vamos supor que essa cena do ônibus aconteceu logo cedinho antes de você ir para o trabalho. Cedinho, tá? Antes de você ir para o trabalho. Antes você levava para o lado pessoal, brigava, discutia, às vezes ia parar até na delegacia, acabava com o seu dia. E aí você ia contar a história para os outros, você ia ficar lembrando da mulher, ia ficar falando da mulher, o que que isso significa? É a mágoa, é o ressentimento, é a raiva. E aí você ia levar essa história para o seu dia. Você ia ficar, ó, revivendo, ruminando isso como um ciclo vicioso, assim, um dia, uma semana, e contando, e aí você vai para o final de semana para o churrasco e conta a história, e aquela coisa. Quando você, né, no seu, o seu novo comportamento, quando você passa pela situação, a mulher dá a bolsada, você pede desculpa, você tenta conversar, não leva para o lado pessoal, segue sua vida adiante, trabalha normal, esquece aquela história, não conta para ninguém, vai viver a sua vida, você perdoou essa mulher. E você não precisou falar, eu perdoo você. Então, resolver o karma é você seguir adiante com a sua vida, viver as experiências que você quer viver, ir atrás dos seus sonhos, você se relacionar, viajar, sabe, cuidar de você. Parar de contar aquela história, parar de carregar aquela história. E isso não vai mudar o que aconteceu, porque teve a lapada lá, no ônibus. Aconteceu. Não tem como apagar. Mas você não vai ficar revivendo aquilo. Você integrou a experiência. Você transformou, você seguiu adiante. Você atravessou aquele momento ali, se deu uma segurada no orgulho, atravessou a dor e seguiu com a sua vida. Então, se você buscar na memória, por exemplo, daqui uns 10 anos, você vai falar: nossa, aconteceu essa situação assim, assim. Mas a situação vai estar organizada, ela não vai estar essa bagunça. Ela vai estar organizada dentro de você, não vai estar carregada de uma emoção pesada, uma densidade, aquilo que só de lembrar, tipo, a sua vida trava de novo. Então, é nesse sentido aqui que nós trabalhamos. Agora, para entender como que a energia passa, nós temos uma sequência de transdução, desde a fonte de vida primordial, nós temos a grade da fonte, as correntes de força vital, sabe, nós vamos ter, que a gente chama de Kundalini,
o campo de luz primordial, o campo de som primordial, que tem toda uma frequência, que nós vamos chamar de divino feminino, divino masculino, a energia de neutralidade, que vai criar a estrutura da grade Katara. Vai criar, então vai passando, a estrutura vai criando a estrutura, vai densificando. A grade Katara vai criar os escudos, corpo cristal forma pensamento, Merkaba, modelo de DNA, que é diferente do DNA físico, tá? Modelo de DNA, linhas axion, ou linhas axiotonais, corpos rova, chakras, linhas meridionais, corpo radial e linhas radis, DNA e corpo físico. Não precisa decorar isso aqui. Nesse momento é só para você entender como que funciona, que tem todo um processo de como a energia passa. Então, nós aprendemos a conduzir energia para revitalizar, para transmutar, para você se energizasse no sentido de acolhimento, de amor, de comunhão com a fonte, um relacionamento que você tem, tá? Que é só seu. Assim como eu tenho o meu, você tem o seu marido tem o dele, a sua mãe, as suas amigas, cada pessoa tem um relacionamento com a fonte. Para finalizar o nosso vídeo, é muito importante relembrar da ajuda profissional. Às vezes nós precisamos do outro para elaborar as nossas experiências, para ter uma outra perspectiva e facilitar o nosso processo de cura. Uma boa reflexão, um beijo grande, tchau, tchau.